Eu tô colocando no. Dá licença, tá bom? Gente, me perdoem. Eu não ia colocar lá no Facebook, mas se eu não fizer isso, eu vou estar em dívida com meus irmãos do Facebook, tá bom? Deixa eu falar com vocês. Me perdoem de verdade. Não foi maldade, simplesmente algo que eu não queria que acontecesse. Eu prometi, a minha palavra, ela precisa, ela precisa de ter uma direção. Não pode ter curva. Toda palavra que tem curva, ela não traz benefício, né? Vamos lá, no nome de Jesus, iniciar a palavra. Eu vou dar essa palavra o mais rápido possível, tá bom? Vou estar iniciando a palavra. Deixa eu ver se eu consigo conectar. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo tirar o ruído, pelo menos. Já ajuda a reduzir o ruído do fundo. Ok, glória a Deus. Aí, pelo menos, vocês não vão escutar o ruído lá do fundo, a bagunça lá do fundo, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, no nome de Jesus, eu quero agradecer vocês pela presença, eu quero agradecer a vida de vocês por tudo quanto o Senhor Deus tem nos feito. Hoje é o 22º dia, né? Ontem nós fizemos o 21º, hoje é o 20º, é o 10º, que 20º, não é 20. Hoje é o 12º, ok? Eu sei que algumas pessoas podem não estar se adaptando. Caso não esteja, por favor, podem me procurar, falar comigo, me chamem no particular e falem comigo, né? Por quê? Veja bem, é um livro escrito por outra pessoa, mas o sentido da palavra não é o que você ouve, na forma que você vê, é a forma com que está sendo direcionada, tá bom? Eu tenho convicção que o Espírito Santo está nos direcionando. Gente, eu tô tão atrapalhada que eu tô fazendo as coisas muito rápida. Eu tô me atrapalhando todinha aqui. Me perdoe. Me perdoe, tá bom? E aí, o que acontece? Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela disse que ela não cai por terra vazia. Antes de qualquer coisa, vou ler aqui no livro de João, capítulo 3. João 3, 17, é isso? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para... Perdão. Tá vendo? Eu fico afoita e eu começo a pular as coisas, a ler de qualquer jeito. Sangue do Cordeiro. Misericórdia. Vamos lá de novo, amém? João 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Ok? É isso. É a palavra. Eu não posso deixar de fazer o meu devocional, nosso devocional, hein? Vamos lá? Pai, no nome de Jesus, estamos aqui essa tarde. Eu quero te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Deus, me perdoe. Senhor, tu sabes que não foi proposital, não foi intencional. Senhor, quando eu olhei, o horário já tinha passado, me perdoe. Quando eu achei que era 10 horas, já era 11, Pai. Perdão. No nome de Jesus, me perdoe. Senhor, jamais, Pai, eu quero as coisas desse mundo mais que tua presença. A tua presença, Senhor, é tudo que eu mais preciso. A tua presença, Pai, é tudo que eu mais necessito. Senhor, as coisas desse mundo são corriqueiras e passageiras, mas a tua verdade, ela nos constrói.
Pai, a tua palavra nos transforma. Eu quero pedir ao Senhor também, Pai, que nessa tarde muda aquilo, Senhor meu Deus, que vem trazendo tristeza, assolação, vem trazendo mentiras e enganos. Pai, no nome de Jesus, abençoa meus netos, abençoa meus filhos, sobre eles, Pai, que a tua bênção repouse, porque como mãe e sacerdote, Pai, dessa casa, eu abençoo os meus filhos com toda a sorte de bênção. Pai, e também aqueles que o Senhor pelo Espírito tem gerado, conforme a tua palavra, sejam abençoados de forma abundante. Pai, no nome de Jesus, toma a diretriz, Pai, toma a direção desta live, toma a direção desse devocional, no nome de Jesus. Amém? Graça e paz, oiê Maria, oi Miriam, graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada pela presença de vocês. Queridos, vamos lá. Hoje o 12, ele vai falar resgatados da vergonha. O que isso vem trazendo, né? Vamos ler. É o texto básico, está no livro de Samuel, capítulo 9. O que diz o capítulo 9? Ele todo, tá? Se você puder tirar um tempinho, ler todo o Samuel, o capítulo 9, você vai aprender um pouco mais, vai aprimorar algo mais. Por quê? De repente, as pessoas leem só um versículo e tiram o texto para fazer daquilo um pretexto, para que naquele pretexto venha trazer condenação, julgamento, e falar que Deus só fala isso, e quando for observar, na verdade, não é exatamente nada disso que está dizendo essa palavra, tá bom? Então vamos lá? Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Interessante. Eu vou até pegar aqui, porque eu prometo que não vou demorar, gente. Não vou demorar como... Às vezes eu falo, eu prometo que não vou demorar e acabo demorando, né? Me perdoem, gente. É que a palavra é tão gostosa de ler que a gente acaba se perdendo, né? Vai lendo e vai atravessando. Tá marcado aqui, não quer deixar eu abrir. Aí a gente começa a ler e vai lendo. Segundo Samuel, tá? Deixa eu colocar para vocês. Segundo Samuel 9, 7, tá bom? Segundo Samuel 9, 7. Ele vai, olha, se você ler ele todo, vai falar Davi derrota os amonitas e os sírios. Davi derrota os amonitas e os sírios. Leiam o porquê. Busca entender por que Deus leva Davi a fazer isso, tá bom? Leia. Não tira a base de um Deus derrotado, ou de um Deus bravo, de um Deus injusto. Pare de olhar dessa forma. Você sendo pai, você sendo mãe, se alguém tentar fazer mal a um filho seu, qual é a atitude que você tomaria? Só me responda, por favor. Qual atitude você tomaria? Você iria tratar tudo numa boa, como se fosse coisa legal? E se aquela família toda tivesse uma atitude muito ruim? Vou colocar para vocês o que isso significa. Deus, na sua primazia, ele fez todas as coisas de um perfeito amor. Mas existem coisas, queridos, que acontecem como um pé de espinho, e ele dá batatas, tá? E o que acontece? Você tem uma horta e nasceu um pé de espinho, que é uma batatinha. O que você vai fazer? Você corta o pé de espinho e não arranca a batata. A batata, por si só, ela alastra, é igual a mandioca. Só que a mandioca, ela cria as batatas assim, né? Fica com a mão, as mandiocas assim como as batatas. As batatas também, ela dá o ramo e vai dando as batatas. E cada batata, ela dá ramo. E assim é a maldade. Muitas das vezes, Deus mandou destruir certas coisas, não foi por causa da natureza só,
mas por causa da maldade implantada, envenenada no coração. Porque os filhos das trevas, não sei se você chegou a observar, tem pessoas que a família inteira tem aquele defeito. Família toda. Você olha para uma pessoa, tem aquele defeito, você olha para outra, tem aquele defeito, você vai... E aquelas pessoas parece que tem um gene da maldade, a genética deles é da maldade. E tem pessoas que nascem de uma mãe perversa, de um pai perverso, mas o filho parece que veio de outro planeta. Você fala, gente, nem parece. Não é verdade? Mas aquele ser tão abençoado tem um filho que é totalmente oposto da bênção do pai e da mãe. Vocês entendem? Então, não julguem sem antes não conhecer a história, tá bom? De príncipe a esquecido a dor da queda. Mefibosete tinha tudo para ser um homem realizado, neto do rei Saul, filho de Jonatas. Ele cresceu com a expectativa de herdar honra e posição, mas em um só dia perdeu o avô e o pai e foi ferido em uma queda. Ficou aleijado e foi levado para Lodebar, lugar sem pasto, sem palavra, sem esperança. Graça e paz, Marília. O que é Lodebar? Vamos colocar o dia de hoje. Imagina um lugar onde não é bom morar, tá? Ou onde mora só pessoas que têm uma vida bem ruinzinha, né? Tipo assim, né? Digamos que quem mora numa casa de 5 quartos tem os closets, né, da vida, que tem não sei o que, tem a sua vida bem organizada financeiramente, vem na minha casa é uma tapera, entenderam? Então, filho do rei, neto do rei, filho do príncipe, morando numa comunidade, tá bom? Eu vou ponderar a forma de falar porque eu não tô aqui para falar mal de ninguém não, viu, gente? Misericórdia. Então, ele morava numa comunidade. E essa comunidade é uma comunidade que, antigamente, isso há 30 anos atrás, 33, 34 anos, mais ou menos atrás, no Monte Alegre, quando iniciou ali a comunidade do SBT, era um lugar que não tinha nada. Aqui onde eu morava, há 50 anos atrás, 54 anos atrás, aqui só tinha minha casa, tinha a casa de um senhorzinho ali embaixo, uma outra aqui, outra lá em cima, e do Sotião, que é o Sebastião Emeliano. Então, assim, eram pouquíssimas casas. Uma aqui do lado, era, digamos assim, umas 5 casas, tá? E meu pai comprou aqui esse terreno, meu pai veio para cá, tinha uma casinha de barro e não tinha nada, não tinha nem energia. Nós tínhamos o quê? Uma fossa, tínhamos uma cisterna, então não tínhamos água encanada. Descia uma água do cano lá de cima antes de formar o HC, então vinha descendo aquela água para cá. Então, gente, nós vivemos essas coisas maravilhosas, não tinha nada, era cana, era amendoim, era mato, era coisa boa de se viver. Mas só que, para quem vem de uma mansão entrar num lugar como o nosso, é uma comunidade, entendeu? E lá era exatamente isso, o SBT era um lugar assim. Era um ermo, não tinha nada, não tinha energia, não tinha esgoto, não tinha nada. E aí foi formando as casinhas, tá bom? E Mefibosete foi morar num lugar como esse, porque a sua babá conseguiu resgatá-lo quando foi invadido por um exército, então tirou-o de lá, tá bom? Então, quando foi pular esse lugar, ele quebrou as pernas. Então, os pés, se não me engano, então ele ficou aleijado dos pés. Ele não conseguia andar.
E ali ele viveu como um mendigo, um morador de rua, um andarilho, tá? E foi difícil. Hoje em dia, eu vou te falar, se for olhar para a época que ele viveu, para a época de hoje, ainda tem muitos moradores de rua que têm celular. Eu já passei na rua, num lugar, e a gente era tarde da noite, estávamos resolvendo um problema na rua, uma pessoa com celular, Wi-Fi e tudo, né, mexendo ali, numa boa. Mas antigamente não tinha, gente. Vocês têm noção que a pessoa vivia, só Deus sabe como, né? Hoje em dia acontece alguma coisa lá em Israel, a gente sabe aqui, acontece na China, a gente sabe aqui. Antigamente não existia isso, entendeu? Mas glória a Deus por tudo. Talvez você também conheça esse lugar, não fisicamente, mas emocionalmente. Você já sentiu em um lugar onde as pessoas parece que não te conhecem? Você já chegou em algum lugar onde as pessoas olham para você e não acreditam que você é filha de um Deus eterno, de um Deus poderoso, que às vezes trata você como se fosse o João ninguém, Maria ninguém, ou Zé ninguém? A gente não está buscando posição, mas uma hipótese, você já deve ter passado por isso. Às vezes, momentos que você está vivendo, momento que você está passando, chega-se a um ponto de você olhar para a direita, olhar para a esquerda e não ter de jeito nenhum saída. Você fala, e agora, o que vai ser de mim? Mefibosete, que era o filho do príncipe, né? Era neto do rei e estava nessa situação. Ele era uma criança, tinha tudo para ter tudo, e de repente ele se viu nada tendo nada, sendo criado pela criada. Você olha a situação, príncipe, né, filho de um príncipe, neto de um rei, sendo criado por uma criada, que era paga pelo rei. Vocês entenderam? Né? Até aqui, tudo tranquilo, né? Onde os sonhos morreram, onde você parou de esperar por boas notícias, onde parece que ninguém lembra mais de você. Você já passou por isso? E eu vou te falar a verdade, eu acordava às vezes 3, 4 vezes na madrugada, meu telefone tinha um monte de coisa. Era pedido de oração, era falando, era chorando, era pedindo, vamos orar, ora comigo, e etc, etc, etc. E de repente meu telefone vive em silêncio. Vive em silêncio. Por quê? Porque as coisas mudaram, Deus entra no propósito. Deus abençoou não a minha vida, abençoou a vida daqueles que estavam na situação naquele tempo. Entenderam? Bora lá. Mas hoje, como Davi fez com Mefibosete, Deus está te chamando pelo nome. Ele está dizendo, não temas, eu vou usar de bondade para com você. Eu vou te falar assim, Deus muda situações para te abençoar. Deus manda, olha, presta atenção, o que Deus falou ainda hoje, não é o último dia da semana, hoje é o último dia da semana, não é o primeiro. Hoje é sábado, o último dia da semana. E Deus pode mudar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Lembra que, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus está aqui. Incrível, essa noite eu tive alguma coisa semelhante. Não temas, vou usar de bondade para contigo. A graça que tira de Lodebar, a graça que tira você da situação de prostração, de miséria, a graça que tira você do nada para levar você para um lugar maior. A graça que tira você de onde ninguém te conhece para colocar você no lugar melhor. Essa graça sobrenatural é uma graça, é um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas o amor dele, Deus amou o mundo de uma tal maneira,
Fala aqui, ó, o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Tenha a vida, não tenha uma vida, que tenha a vida. Que tenha a vida, tá bom? Mefibosete não pediu ajuda. Ele não tinha forças nem para onde ir nem como ir até o rei. Como que ele ia até lá? Ele era aleijado dos pés. Como que ele ia até lá? Ele não tinha forças para andar, mas o rei foi até ele. Ele disse, o rei andando na casa, falou, poxa, mas precisava de ter alguém da parte de Saul para que eu possa abençoar. Leia essa palavra. Você, sim. Olha, gente, eu vou mostrar para você, olha aqui. De verdade, diante de Deus, vocês estão vendo minha pele? É tão de Deus que o meu coração está explodindo aqui. Mefibosete não tinha ajuda nenhuma, ele não pediu, não tinha como ele pedir. Ele só tinha uma empregada que não tinha nada para dar para ele. Ele estava debaixo de uma servidão da pobreza e da miséria, comendo o que ele pedia, porque, por exemplo, a situação dele era uma situação miserável, ele comia o que a empregada dava para ele. Aí, quando ele passando, o rei Davi disse, quem eu posso abençoar da família de Saul? Sobrou alguém da família de Saul, porque ele e o Jonas tinham uma aliança. Ele e Jonas tinham uma aliança. E muitas das vezes as pessoas falam para você assim, ó, eu tenho uma aliança contigo. Mas a primeira oportunidade te abandona, te mete o pé e acelera. Sai, sabe? Sai numa CB500 que nem olha para trás. Ou é XLX ou XLZ, sei lá como é que chama, aquelas motonas grandes, pega a estrada, vai parar lá em Santa Catarina, não quer nem saber de ti mais, entende? Porque ele fez uma aliança, mas ele, por ser homem, a aliança dele não era válida. Mas Deus, quando falou com Davi, o próprio Espírito de Deus começou a falar para Davi, Davi, está na hora de abençoar a linhagem de Saul. Saul queria matar o rei. Saul odiava Davi, porque em Davi havia o Espírito de Deus. Na nossa vida tem o Espírito de Deus. E o adversário não quer de maneira nenhuma que você use esse Espírito para viver bem. Ele quer que você esqueça das pessoas que estão à sua volta. Ele quer que você tire a sua mão e pare de abençoar aquele que um dia te abençoou. Esse espírito humano, esse espírito natural, ele tira de nós, ele quer tirar de nós o bem que na qual o próprio Senhor, o autor da salvação, nos deu. Bora lá. E Davi lembrou da aliança que ele fez com Jonas e buscou alguém para honrar com fidelidade. Vamos lá. Deus também se lembra da promessa feita, de promessas feitas a seu respeito. Ele não te esqueceu. Eita Deus! Prestem bem atenção, Deus não esqueceu de você. Você pode ter esquecido de alguma promessa que você fez para Deus. Senhor, eu prometo tal. A gente esquece. Ó, por exemplo, eu vou te falar uma coisa, se não for a misericórdia de Deus falar comigo todos os dias, eu esqueço de muita coisa. Ah, porque você tem... Não tenho nada disso. Mas existe aqui um H, não sei o que aqui. Mas Deus, o Espírito Santo está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? O que parecia perdido, Deus pode restaurar. As terras, o lugar, a mesa, a dignidade. Ele está te chamando para sair do esconderijo e se assentar como filho. Meu Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Quando
você leu esse devocional, o Senhor falou com você dessa mesma forma, não tô me engrandecendo, Deus falou com você dessa mesma forma, o porquê que Deus colocou dessa forma, essa palavra? Porque Deus quer tratar conosco de dentro, Deus quer tratar comigo. Às vezes fala, ai, Deus está falando com você. Com você. Não, Deus está falando comigo. Deus está tratando a mim. Porque primeiro passa aqui para depois ir para lá. Eu sou como fonte, né? Põe aqui, né? Vem do alto, né? Mexe aqui dentro, aí ele sai. Oh, que fonte transbordante. Diz assim, ó. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Eita Deus! Deus está dizendo que nós sempre iremos comer na mesa. Na mesa. Ele não falou que nós iremos comer resto no chão. É na mesa. E independente desse senhor que está na gestão do Brasil, independente, Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de você. Vamos lá, aleluia. Aleluia. Não porque você merece, mas porque ele é bom. Porque ele é bom. Quando a vergonha encontra a mesa do rei? Quando? Quando que a vergonha se encontra na mesa do rei? Quando alguém se acha indigno. Quando alguém se acha impróprio. Não, Deus, vamos lá. Mefibosete se achava indigno. Ele se via como um cão morto. Ele se via como um cão morto. Ele se via como Zé Ninguém, ou ninguém do nada. Aquele que passa e fala, a senhora tem um pedacinho de pão para me dar? Ou não, ele já tem. Ele falou, para mim nem vou pedir, porque como que eu vou chegar até o rei? Como que eu vou chegar no palácio do rei, onde aquele rei tentou matar esse rei? Onde o meu avô tentou matar esse rei. Como que eu vou chegar lá e falar, eu sou filho de tal, você me ajuda? Ele, com certeza, ele tinha já um não. O não que ele tinha era redondo mesmo. Era redondo. Então, lá no versículo 8, depois você lê, tá? Mas Davi o viu como filho de um amigo amado. De um amigo amado. Você sabe que, às vezes, uma mãe, ela pode odiar a pessoa, mas se aquela pessoa trata bem o filho dela, ela vai amar aquela pessoa. E eu vou te falar, tem pessoas que a gente não é tão simpatizante, não simpatiza tanto, mas pela criança, que coisa linda. Entendeu? Porque a criança, ela não tem que pagar pela maldade da mãe, pela maldade do pai, pela maldade dos avós. Mas, porém, todavia, no entanto, né? Nos dias de hoje tem algumas coisas aí que a gente precisa deixar do lado. Mas Davi o viu, quando Davi viu Mefibosete, Davi o amou. Davi o amou. Davi o amou. Assim também, muitos ainda se veem como fracassados, marcados por traumas, erros ou rejeições. Mas Deus, aleluia, mas Deus nos vê através da lente da graça. Eita, Deus poderoso! Deus nos vê além. Oh, aleluia. Pensa você estar em lugar nenhum e de repente alguém passa perto de você e fala, você é fulano, filho de ciclano? Vem cá, o presidente manda te chamar. Eita. Aleluia. E ele diz assim, ó, você tem um lugar na minha mesa. Você tem um lugar na minha mesa. Você não é um acidente herdeiro. Você não é um acidente, é herdeiro. Você não é um Zé Ninguém, você é herdeira. Olha, chega uma carta para você, olha, fulana de tal
Você que é neta, filha ou bisneta de fulana de tal, cuja identidade é tal, cujo CPF tal, deixou aleluia, uma herança que na qual você tem direito. Come on, manda. Ah, mas eu nem lembro dessa pessoa. Sim, mas essa pessoa deixou para você uma herança. Eis-me aqui, Senhor, eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo. Porque Davi restituiu Mefibosete, os anos que ele ficou ali prostrado numa tapera, morando como pedinte, vivendo como Zé Ninguém, como a escória da humanidade, porque muitos olhavam para ele e falavam, quem é esse aleijado? Coitado, o pai e a mãe dele devem ter pecado muito para ter se aleijado assim, tem coisa aí. Então, muitas das vezes as pessoas te julgam pelo seu carro, pelo seu dinheiro, pela sua aparência, pelo que você tem, a forma de você falar, a forma de você agir, a forma de você tossir, a forma de você vestir. As pessoas nos julgam sempre, constantemente julga você, julga a mim, julga o outro, porque sempre tem alguém que vai nos ver de uma forma diferente. Mas Deus nos vê como somos. Temos erro? Muito. Somos feios? Somos. Não temos nada? Não. Mas ele tem tudo? Tem. Ele é dono de tudo? É. Ele é o Supremo? É. Eu sou filha dele? Sou. Sou herdeira dele? Sou. Por causa de quem? De Cristo Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu tomo posse da minha herança. Independente de. Aí, ó. Ilustração. O mendigo e o rei. Vamos lá? Aleluia. O mendigo e o rei. O mendigo vivia nas ruas há anos, esquecido, sujo, rejeitado. Certo dia, o rei passou por ele e disse, eu tenho um lugar para você no palácio. Ele falou, para mim? Eu tô fedido. Quer me levar para ser escravo dele. Viu que eu tenho um rostinho, os olhos verdes? Vai querer me levar para ser escravo lá no palácio dele. Ou vai saber se não é para ficar lavando lá a oca lá, não? Ixi, esse cara deve ter, no mínimo, ele deve estar fumando, sei lá, o cigarrinho do bichão. Aí, o mendigo hesitou. Eu não sou digno de estar ao seu lado, rei. Não sou digno de entrar no seu palácio. Igual aquele cara, né? Lembra aquele soldado? Ele disse assim, ó. Ele não era soldado, ele era um chefe, né? Ele era um chefe um chefe de 100. Aí falou assim para ele, Senhor, se o senhor falar, vai. Porque eu tenho pessoas que trabalham comigo, que trabalham para mim. Se eu mandar esse vai, ele vai. Se eu mandar esse falar para esse vir, ele vem. Se eu mandar para o outro, faça, eles fazem. Então, uma palavra sua vai mudar tudo. E, no mínimo, esse é o Cristo que disse assim, ó, eu não sou digno de estar ao lado do rei. Veja bem, preste atenção. Olha bem o que Deus está dizendo para você. Não importa se você bebe, se você fuma, se você cheira, se você é drogado, se você é prostituta, se você é ladrão, se você é quem você é. Deus não quer você porque você é bonito, porque você tem olho verde, olho preto, olho fundo, sem olho, se você enxerga, se você não enxerga, se você é caolho, seus olhos são perfeitos. Deus não olha para você porque você anda bonito, que você anda igual a gazela, que você anda igual ao pato, Deus não está olhando isso em você. Deus está olhando você como imagem e semelhança dele. O Espírito dele está dentro de você. Deus olha para você e vê o Filho dele dentro de você. Não importa se você se desviou por causa da língua dos outros, por causa da maldade dos outros, por causa de palavras ditas que te magoou, que te machucou, que hoje você diz assim, eu não quero mais saber de igreja nenhuma, porque todo pastor é igual. Mentira! Jesus é o bom pastor e ele não olha para você como um homem te olha. O Senhor Jesus que morreu na cruz por você, ele te olha e vê você por dentro. Ele sabe das suas necessidades, ele sabe das suas dores, ele quer curar a sua ferida, ele quer consertar os seus pés, ele quer mudar o teu coração. Ele disse assim, filho, dá-me o teu coração, não importa quem te machucou, não importa quem te magoou, não importa, eu sou a cura.
Jesus é a cura. Jesus é a cura. Jesus quer tirar você dessa situação, não importa se você tem carro, se você tem moto, se você tem casa, se você mora no casebre, se você mora na rua. Eu tenho convicção que Jesus te ama. Ele quer mudar a sua história. Não importa, eu vou te falar uma coisa para você. Eu tô falando aqui, você tem que falar mesmo, porque você tem uma casa, você tem de tudo que você quer. Jura? Não julga. Não julga pela aparência. Não julga pela aparência. Olha para mim e entenda uma coisa. Se eu estou aqui e você está aí, porque Deus proveu isso hoje na sua vida para te salvar, para tirar essa dor que queima, que arde o teu peito. Essa dor que você sente só por causa de você, só porque você se parece com alguém, você foi tratado de qualquer forma. Só porque a sua fala não é digna como do outro, porque você não tem um estudo elevado, porque você não é diplomático, porque você não fala inglês, porque você não fala coreano, porque você não fala chinês, não fala judeu, não fala hebraico, não fala aramaico, não. Jesus olha para você com a tua fala errada, com tua língua presa. Jesus olha para você e fala: eu te liberto das drogas, eu te liberto do jogo, eu sou o Deus que te liberta de filmes adultos, de conteúdos adultos. Eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te honra no momento em onde você foi desonrado, você e tua casa, onde te lançaram fora no momento da sua dor. Eu sou o Deus que sara. Não sei quem é você. Não sei quem é você. Eu não sou digno de estar ao lado do rei. O rei respondeu com um sorriso. Ele sorriu como Deus sorri para você quando você fala todas essas bobeiras. Eu não sou digno. Aí o rei diz assim, eu não te convidei por quem você é, mas por quem eu sou. Jesus não chamou você porque você parece ou não parece, mas o amor que ele tem. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Nós lemos aqui o 17. Diante daquele que está sentado no trono. Ele sabe que é verdade, eu não minto. Quando eu sentei aqui, o Senhor falou para que eu lesse 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse. Deus não vai te julgar pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer. Ele quer limpar você todinho e colocar umas vestes novas. É isso que o Senhor quer. É isso. Vamos refletir um pouquinho. Existe alguma área na sua vida que ainda vive dentro de você, que te faz você lembrar lá do teu passado? Lá de Lodebar, o povo do Egito, né? O povo quando saiu do Egito, deixa o meu povo ir. Moisés falou, lutou lá com Faraó, lutou e tirou o povo do Egito. Aí foi uma mistura de gente, foi os egípcios junto, foi uma mistura de raça junto com os hebreus. E quando chegou ali, o Senhor, olhando toda aquela situação, eles falavam assim, ai, que saudade da carne, que saudade da comida do Egito. Tem alguma coisa que faz você ter saudade daquilo que te causava dor? Se você tem saudade daquilo que te causava dor, é porque você não entregou esse ponto ao Salvador. Entrega ao Senhor Jesus o teu caminho. Confia nele, o mais ele fará. Porque se você ainda tem saudade dessa coisa lá de trás, que te causava dor, que te causava desgraça, na verdade, que o Senhor só resgatou você porque teve um dia que você falou assim, Deus, eu não aguento mais isso. Me tira dessa vida. E o Senhor foi e tirou você. E hoje você tem saudade de onde o Senhor te tirou. Você tem noção que você era escravo e você ter saudade de viver algemado, acorrentado dentro de uma prisão que você não tinha liberdade de falar, não, eu não quero. Quantas vezes Deus falou para você assim,
Levanta e ora. Ah, não, agora não. Não é assim? Quantas vezes lá no mundo você não tinha opção? Você vai fumar. Você ia lá, pegava o cigarro na hora, acendia e fumava. Você vai beber. Você não tinha dinheiro, ia lá no boteco e pegava emprestado e bebia. Pedia dinheiro emprestado para os outros e bebia. E hoje Deus fala para você, sai da caverna. E você não sai porque você acha que antes você não era escrava e lá você era escravo. Hoje que você é livre, Deus não te pede nada. Vai lá, gasta o seu dinheiro comigo. Deus não pede para você pedir emprestado para ninguém. Ele só fala comigo. Ele quer a tua amizade. Ele não está te pedindo nada, ele quer a tua amizade. Ele quer ouvir tua voz. Jesus não está te pedindo nada, ele quer a tua amizade. Ele fala, filho, dá o teu coração. O que é o coração? Dá um tempo para mim. Presta atenção. Ele não está pedindo para você fazer coisas para ele. Ele está pedindo o teu coração. Ele está pedindo um tempo com você. Ele está pedindo para você sair daí de baixo. Sai debaixo da cama. Sai debaixo da mesa. Para de ficar dentro desse caracol. Sai. Vem para fora. Come on, baby. Tem alguma coisa que está te prendendo lá atrás? Vem cá. Você se sente esquecido, envergonhado ou indigno da graça? Ai, eu não sou digno de desatar a sandália do rei. Mas você nunca vai desatar a sandália do rei. Porque tem anjos que estão lá para fazer isso. Você simplesmente só precisa ter amizade com o rei. O rei não te levou para o palácio para você limpar o palácio. O rei chamou você para o palácio para sentar-se perto dele. Meu Deus, como é forte isso. Olha, até eu estou tentando entender o que o Senhor está falando. Diante de Deus, eu estou aqui falando contigo, estou perplexa dessa palavra. Gente, eu não tenho esboço diante de Deus. Diante do Espírito Santo. Se um dia você quiser vir na minha casa, a esse horário, você vai ver como que é. Vem às 10 horas da manhã na minha casa. Vem, eu te convido. Vem. Você vai ver como que é. Eu não tenho esboço. Você se sente esquecido, envergonhado ou indigno da graça? O que Deus está chamando a deixar, olha, o que Deus está te chamando a deixar para assumir seu lugar na mesa. Deus está chamando você para sentar-se como filha, como filho. Deus está chamando você para sentar-se do lado dele. Deus não está chamando você para ir vender nada, para comprar nada. Deus não quer que você faça nada. Deus só quer que você fale com ele. Fale com Deus. A oração diz assim, ó, Senhor, eu reconheço que muitas vezes me escondi em Lodebar. Muitas vezes eu escondi em lugar que não era para eu esconder. Me vi como indigno, como alguém esquecido. Mas hoje eu faço tua voz me chamando. Hoje eu ouço a tua voz me chamando. Eu recebo a tua vontade, tua restauração e aceito meu lugar à tua mesa, em nome de Jesus. Viu? É interessante, é uma oração, tá? Depois ouça de novo para você entender o que Deus está falando contigo. Mas a unção agora é essa. Essa unção, eu vou até trazer para você, unção é o poder de Deus, tá? Essa unção não sou eu, é a palavra, tá bom? Diz assim, um desafio prático para você. Eu não sei quem faz. Se você chega a fazer esse desafio, depois você me conta como foi, tá bom? Escreva hoje uma declaração de fé sobre quem você é em Deus. Algo como, eu não sou o que perdi. Eu não sou o que perdi, nem o que sofri. Eu sou quem Deus diz que sou. Eu sou quem Deus diz que sou. Filho amado, restaurado
e assentado à mesa do rei. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou. E você é? Declare isso sobre a sua vida durante esta semana. Declare isso. Olha o fim de semana. Declare isso esse fim de semana. Sempre que a vergonha tentar te paralisar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou filha amada, sou filho amado. E ele me chamou para me assentar à mesa com ele. E eu vou me assentar. Amém? Diz aqui, quando Deus resgata, ele também eleva. Amanhã, veja como. Amanhã não, segunda, tá? Segunda-feira, veja como deixar a cadeira da dor para assumir a cadeira da graça que ele preparou. Segunda-feira, nós vamos ver o lugar de dor que precisa ficar para trás. Qual lugar que tem aprisionado você? Seus filhos? Problema de salário? Desemprego? Solidão? Tristeza? Família não te entende? Teu marido não te compreende? Tá com problema emocional? Tá com problema na sua vida particular? Tá com problema financeiro? Tá com problema de alimento? Tá com problema de saúde mental, física, emocional? Deus é o Deus da cura. O nome dele, Yahvé. O nome dele, Sabarô. Amém? Vamos orar. Eu quero falar com você algo. Deus é tremendo. E as misericórdias dele não têm fim. Se você puder compartilhar esta live, amados, compartilha. Compartilhe em nome de Jesus, porque Deus quer resgatar. Deus quer resgatar filhos que estão nas drogas. Lodebar é o lugar de vergonha e dor. Lodebar é o lugar onde muitos foram esquecidos. Saíram da igreja, nem falaram nada, foram embora porque sentiram coagidos, sentiram entristecido, porque alguém falou alguma coisa ou ninguém falou nada. Afastou-se um tempo, ninguém foi atrás de você, mas hoje Deus mandou eu vir atrás de você e dizer: ei, volta, o Senhor tem lugar para você na mesa. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor Deus, em nome de Jesus, a respeito, Pai, de um jovem, Alex, e quero pedir ao Senhor, Pai, que faça um milagre na vida dele. Senhor, abre portas de emprego para ele. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um dessas pessoas que aqui estão. Senhor, eu quero pedir para minha prima, Senhor, em particular para a vida dela, para a casa dela, Pai, os netos dela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem coisas, Pai, que só ela sabe o que ela viveu, ainda tem traumas, dores aí dentro. Senhor, traga cura, traga restauração, refrigério, Pai, que ao dormir, que ela descanse de verdade. Em nome de Jesus, Deus, que a cama dela, Pai, seja o lugar onde ela possa descansar o corpo dela para dormir, ter um sono digno, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro pedindo, Senhor, socorre o teu povo, socorre a tua igreja. Pai, eu oro em nome de Cristo Jesus. Eleva os nossos olhos, Pai. Pai, nós estamos elevando a nossa oração a Ti, de onde vem o nosso socorro. Pai, em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos venham alcançar cada um, Pai. Pai, a porta que o Senhor abre, Deus, ninguém fecha. Pai, e a porta que o Senhor fecha, Pai, não tem quem abra. Pai, em nome de Jesus, escancara essa porta. Escancara essa porta, Pai. No nome de Jesus. Pai, se a porta está fechada por dentro, foi o Senhor quem fechou. Se a porta estiver lacrada por fora, Pai, e não tem aquele que está de dentro, não consegue abrir, foi o Senhor quem fechou. Pai, porta que não foi o Senhor que fechou, Pai, com o sopro da tua voz. Abra, Pai, todas as portas, para que entre a vida, para que entre a luz da glória,
Pai, no nome de Jesus, esse homem, essa mulher, esse jovem, Pai, que tomou decisão de voltar para a tua presença, seja ele reconciliado pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, que essa vida, Pai, que tomou decisão em voltar para ti, receba a bênção, receba salvação, receba restituição na sua casa, na sua vida emocional, física e mental, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Senhor, abençoa nosso fim de semana, abençoa nosso domingo, abençoa nossa entrada, abençoa nossa saída, abençoa, Pai, desde agora e para sempre. Abençoa os cultos, abençoa os louvores, abençoa cada ministério. Pai, pessoas que não conseguem ir no culto ainda, porque estão amarrados por algum motivo. Pai, abre as portas para que esse irmão, essa irmã, vá até uma igreja, Pai, e adore o teu nome. Senhor, que não olhe para o homem é falho, o homem engana muitas das vezes, Pai. Mas no emprego, Pai, o dono é rico e o pobre continua trabalhando para o rico, para o milionário, mesmo sendo pobre, continua. E às vezes, Pai, nós vamos à tua casa, ficamos olhando o defeito do pastor e aí nós deixamos de ir. Mas no trabalho, Pai, onde nós vemos defeito, continuamos a ir, Pai, porque ali dependemos do salário e esquece, Pai, que na tua casa nós dependemos da tua palavra, que é o alimento que nos conduz a uma vida eterna. Pai, obrigada. No nome de Jesus, guarda, Pai, a nossa direita e a nossa esquerda. Guarda, Pai, em nome de Jesus, a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Senhor, guarda, Senhor, a nossa frente e a nossa retaguarda. Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos cobre e nos guarda desde agora e para sempre. Vamos juntos dizer? Amém. Graças a Deus, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até segunda-feira, 10 horas. Me perdoem pelo atraso, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Que a presença de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, desde agora e para sempre. Amém? Até.